Olá, irmãos e irmãs, saudações em Cristo, mais uma vez aqui juntos para estudo da palavra, para oração. E eu gostaria logo no início de pensarmos sobre a nossa reação quando as ondas são altas e batem forte contra nós. O que é que nós fazemos? Qual é a nossa postura quando os ventos nos são contrários, irmãos? Este é o assunto que nós vamos abordar hoje no nosso estudo e é também o que nos traz, a mensagem que nos traz o cântico que nós vamos cantar agora, que nós vamos entoar, que fala que nós devemos navegar com fé em Jesus. Sabe o que eu tenho a impressão? Que quando nós cantamos esse cântico, nós muitas vezes não prestamos atenção nessa letra. Por ele ser agitado, por ter um ritmo gostoso, nós nos deixamos levar, e até ele tem gestos, né, que a turma inventou aí para serem feitos enquanto se canta essa música, mas nós precisamos parar, irmãos, e analisar a letra. É verdade que o ritmo é gostoso, que pode nos envolver, mas a gente precisa lembrar, ele está nos falando exatamente disso. Esse cântico nos ensina por que nós duvidamos, por que nós agimos como não devíamos quando as ondas são fortes, os ventos são contrários e que nós devemos tomar o remo nas mãos, navegar com fé em Jesus, ou seja, fazer a nossa parte, mas na dependência do Senhor, para que a bonança chegue e seja uma realidade. Vamos cantar todos juntos? Ó, por que duvidar? Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo na tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele
abrir nossas Bíblias agora no livro de Jó, pelo terceiro estudo na sequência, né? Mas agora, irmãos, nós vamos analisar a mulher de Jó. Vamos verificar o que a Bíblia nos apresenta dessa mulher, a esposa de Jó, quais os ensinos para nós, não é? Principalmente, infelizmente temos que dizer isso, no lado negativo, o que é que nós não devemos imitar nesta mulher. Eu peço então que você leia comigo, acompanhe aí, o capítulo 2 do livro de Jó. Nós vamos ler do verso 7 ao verso 10. Jó, capítulo 2, verso 7 ao verso 10. Que nos diz assim: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Certamente, irmão e irmã, nós passamos por dor e por aflição em algum momento da nossa vida. Pode ser que esse seja o dia mau na sua vida, falando particularmente, especificamente de você. Nós já sofremos nessa vida, seja pela dor de perder alguém querido, seja você e eu por tantas outras coisas, né? Casamento que não está indo bem, um filho que não está andando como deveria. E como se não bastasse, irmãos, a dor que nós sentimos, ainda temos que ouvir tantas vezes algumas pessoas criticando ou jogando mais culpa sobre os nossos ombros já carregados. Eu creio que eu não estou falando de algo que você nunca viveu, não é? É algo até comum, não é raro. Inclusive, vindo de pessoas de quem esperávamos palavras de ajuda e de consolo. Isso já aconteceu com você, eu creio. Você pode atestar isso. E mais, você precisa saber que você não é o único que já experimentou esta ordem de coisas. Jó também. E dentre tantos outros personagens da Escritura. Agora, imagine, irmãos, que aflições sofreu Jó. Já falamos nos 2 últimos estudos sobre isso, não é? Ele perdeu em 24 horas, ou melhor, em menos tempo ainda, em menos de um dia, em questão de horas, ele perdeu os bens, os filhos, a própria saúde. O texto diz que com a permissão de Deus, Satanás tirou-lhe todos os bens, as suas posses, os seus servos e servas também morreram ali, e ele tirou a vida dos seus filhos e filhas, 10 filhos ao todo. E como se não bastasse, tocou ainda na sua saúde, e tocou de tal forma que a narração bíblica se refere às suas chagas, aos seus ferimentos, de uma forma assim horrível, né? Isso está aqui no versículo 4 a 8 do capítulo 2. Agora, irmãos, além disso tudo, nós vemos aqui também o teste, o grande teste pelo qual Jó haveria de passar. Blasfemar ou não contra Deus. E aqui, irmãos, eu creio que o pano de fundo, o cenário, é Satanás em modo de espera, né? Em stand-by, quase que esfregando as mãos assim e aguardando para ver a derrocada do servo de Deus chamado Jó. E aí, irmãos, aqui nós podemos falar que restou a essa altura apenas a integridade de Jó, a sua confiança em Deus e a sua mulher. E essa mulher, infelizmente, que não tem o nome citado aqui e que aparece só nos versos 9 e 10 do capítulo 2, essa mulher nos traz exemplos negativos. É claro que nós não podemos concluir muita coisa sobre o caráter dela neste momento específico da sua vida, né? Precisamos lembrar que ela também foi testada, ela também estava sendo testada, ela também perdeu
coisas preciosas na sua vida. Não foi apenas Jó que perdeu os seus filhos e os seus bens, mas, diferentemente do marido, ela mostra aqui algo negativo, como eu disse, quando o brado de dor dela, o grito de dor dela, reflete sua falta de fé, sua falta de temor a Deus. Quando ela diz essas palavras para Jó: ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. O seu conselho aqui é contrário à fé no Senhor. Por isso, irmãos, Jó a repreendeu com veemência até, né? Ele disse: falas como qualquer doida, verso 10. A Bíblia de Estudo de Genebra informa que a palavra hebraica traduzida por doida, usada aqui por Jó, tem a ver com ideias de infidelidade mesmo, com ideias de apostasia religiosa, de abandono da fé. Em outras palavras, Jó, que conhecia bem a sua esposa, ele atestou falta de fé, ele detectou falta de fé na sua querida esposa. Nessa altura, irmãos, que nós precisamos parar para tirar aqui lições desse exemplo negativo da esposa de Jó, não é? Ela mostra alguns equívocos decorrentes da falta de fé em Deus. E o que eu gostaria de abordar hoje é a opção pelo caminho mais fácil. A opção pelo caminho mais fácil. Quase sempre, para não dizer sempre, Deus, de acordo com seus decretos e propósitos eternos para nós e para o nosso mundo, quase sempre ele não conduz o seu povo pelo caminho mais fácil. Você se lembra ali, quando o povo saiu do Egito? O povo poderia fazer uma caminhada de 15 dias ou de algumas semanas e logo estaria ali na terra que Deus tinha destinado, mas Deus os levou não pelo caminho mais perto, mas pelo caminho para rodear a terra ali, para não ver de perto os inimigos, para até poupar o povo, né, de pecar contra Deus, vendo ali os exércitos dos adversários. Deus, irmãos, eu repito, quase sempre, para não dizer sempre, ele nos leva pelo caminho que não é o mais fácil. Ele tem os propósitos dele. Você já imaginou se em tudo na nossa vida nós fôssemos pelo caminho direto, mais rápido, mais fácil? Talvez nós não teríamos tempo de pensar em Deus e de buscá-lo. Talvez nós não andaríamos na dependência do Senhor. Talvez nós inflaríamos o nosso ego, como cantamos agora, né? E não exercitaríamos a nossa fé. Nós vemos, irmãos, essa opção pelo caminho mais fácil aqui no exemplo negativo da esposa de Jó. Chama-nos a atenção isso, né? A mulher de Jó, repare aqui, ela não o critica. Nós podemos até entender que ela até o elogia quando admite que o seu marido, apesar de estar passando por todas aquelas intempéries, ainda permaneceu fiel. Por isso, alguns autores até consideram a atitude dela, inicialmente, uma atitude de amor. Na melhor das hipóteses, como escreveu Andersen no seu comentário do livro de Jó, na melhor das hipóteses, a sua sugestão expressa um desejo sincero de ver Jó livre dos seus tormentos, pela morte mesmo. E quanto mais rápido, quanto mais cedo, melhor. Mas, ainda que isso tenha acontecido mesmo a princípio, irmãos, é perceptível aqui que o conselho dela era inócuo, não resolveria nada, não resolveria o problema ali. A falta de fé desta mulher, a falta de visão dos propósitos de Deus, falta de visão espiritual, fizeram com que ela escolhesse o caminho mais fácil. É como se ela pensasse, se não dissesse: olha, está tão difícil mesmo, então você já perdeu tudo, o melhor então é se entregar, o melhor é se matar. O seu amor, no sentido de condescender, foi expresso, né? Dessa forma, o seu amor no sentido de anuir, de desistir. O seu conselho foi um conselho vão, como muitas vezes é o nosso conselho. Você já reparou que muitas vezes nós erramos, e erramos feio,
querendo aconselhar alguém. Irmãos, nós precisamos buscar a Deus para aconselhar corretamente. Porque algumas das nossas palavras, a título de aconselhamento, muitas vezes vêm para servir de um abismo ainda maior para quem já está debaixo de sofrimento. Ela não teve um conselho sábio, embora conselhos sábios são muito utilizados por Deus, e é algo que muitas vezes nós não damos conta, não damos trela, não damos ouvidos, né? E nem buscamos conselhos de pessoas maduras na fé, né? Mas, embora isso seja verdade, nós muitas vezes corremos o risco de aconselhar de forma não sábia, de forma leviana, até como essa mulher aqui, a mulher de Jó. Jó precisava, na verdade, ouvir palavras de amor que o levantassem, que o levantasse, né? Que o fizesse olhar para frente, que injetasse esperança nele, ainda que fosse pelo silêncio, né? Que o ajudasse ali a sofrer a sua dor, mas sem aceitar que tudo estava perdido. Essa palavra, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre, na verdade, irmãos, um conselho do inferno. E eu fico pensando aqui, o que é que nós fazemos quando as ondas são fortes? Falamos isso no início da nossa devocional hoje, antes do cântico. O que fazer quando o casamento está indo por água abaixo? O que fazer quando o trabalho não traz o retorno esperado? Ou quando não temos o trabalho? O que fazer, irmãos, quando temos dificuldades nos rodeando? Muitas vozes que ouvimos se assemelham à voz da mulher de Jó, dizendo assim, olha, termine com isso. Quando o assunto é casamento, separa logo. É melhor para vocês. Quem disse? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, não é melhor. Só quando a coisa já entrou numa situação de violência até. Mas a ideia, a vontade de Deus, a ideia original do casamento, instituído por Deus, não é que haja separação. O que fazer então quando isso acontece? O que fazer quando o filho, pense aí nesse outro exemplo, um filho meu e seu, começa a enveredar por caminhos não aprovados por Deus, por caminhos tortos, e que mais à frente, já vendo, nós podemos já ver que vai fazer com que eles, um abismo vai chamar outro abismo, né? O que fazer nessa circunstância? É melhor aceitar? É melhor entender que não dá para voltar atrás? É melhor agir como aconselhou a mulher de Jó? Amaldiçoa a Deus e vai. A gente sabe que não é? Nós precisamos atentar para isso. Nem sempre o caminho mais fácil é o melhor e o mais correto. Aliás, eu me aventuro aqui a dizer, quase sempre não é o caminho mais correto. Quando o assunto é família, o caminho mais fácil quase sempre é o caminho errado. Então não desista, não abra mão, mesmo quando as coisas estão difíceis. E eu quero terminar a minha palavra hoje, irmão e irmã, olhando de novo aqui, por exemplo, de Jó, porque não bastasse o seu sofrimento todo, as suas perdas, né? Jó ainda teve de enfrentar a falta de fé da sua esposa. E algo interessante aqui, irmãos, e que mostra a abrangência dessa atitude negativa dessa mulher, é que Agostinho, teólogo do passado, ele a chamou de diaboli adjutrix. Isso quer dizer companheira de Satanás. É interessante isso. Ele também, falando sobre a mulher de Jó, disse que ela era a irmã espiritual de Eva. Olhe, Crisóstomo, um personagem muito importante da história da igreja cristã, ele a chamou de o melhor flagelo de Satanás. Flagelo aqui no sentido de tortura mesmo. A melhor tortura enviada por Satanás era a mulher de Jó. E Calvino a chamou de organum satani. Sabe o que quer dizer isso? Eu fui procurar para entender o que João Calvino disse lá no século XVI. Ele estava chamando a mulher de Jó de a voz de Satanás, ou a melodia, a voz
de Satanás, a voz do diabo, irmãos. Então nós precisamos analisar que tipo de integrante da família nós temos sido. Temos sido, dentro de casa, a voz de Satanás. Você que é esposa, a exemplo dessa mulher que estamos aqui falando dela, ou você que é pai, marido, você que é filho, filha, não é? Nós temos sido instrumento de Satanás dentro de casa. O que sai da nossa boca, mesmo que seja a título de conselho, não é um conselho aprovado de Deus, baseado na sua palavra. É mais um conselho da nossa mente. Será que nós, a exemplo dessa mulher, somos companheiros em relação ao nosso cônjuge? Somos companheiros, na verdade, de Satanás, dentro da nossa casa. E nesse ponto de vista, nesse sentido, o Anderson, no comentário que eu citei agora há pouco, do livro de Jó, editado pela Mundo Cristão, ele diz que essa mulher tentou seu marido a autocondenar-se ao conclamá-lo a fazer exatamente aquilo que Satanás predissera que faria, né? Aquilo que Satanás, na conversa com Deus, tinha falado que iria acontecer, agora a mulher dele, a mulher de Jó, está como que empurrando Jó a fazer exatamente isso. Era de fato, irmãos, ou foi de fato, a voz de Satanás, a melodia do inferno na vida de Jó. Graças a Deus que Jó teve discernimento para enxergar naquelas palavras algo que Deus não aprovava, algo não vindo de Deus. E por isso aquelas palavras veementes que já citamos aqui. Falas como qualquer doida. E ele diz mais, né? Quero até terminar lendo o verso 10. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Guarde essas palavras, irmão e irmã. Mais uma vez nós precisamos atentar para os equívocos que vêm junto, na esteira, como se diz, da falta de fé e de temor a Deus. Um deles que nós abordamos hoje é a opção pelo caminho mais fácil. Atente para o seu coração e para a sua conduta dentro de casa. Você sempre tem optado pelo caminho mais fácil? Cuidado, isso pode ser um laço do diabo para a sua vida e para a vida da sua família. Vamos orar ao nosso Deus? Pai querido, nosso Senhor, nós te pedimos graça, ó Deus, para saber como nos conduzir nesses dias maus. Muitas vezes, ó Deus, nós corremos o risco de agir dentro da nossa família, dentro de casa, semelhantemente à mulher de Jó, que, evidenciando falta de fé e de dependência em ti, ela abre a boca e o que sai dessa boca, primeiro, não glorificou o teu nome, segundo, não trouxe a tua paz para aquela circunstância envolvendo o seu marido, e em terceiro, a afastou mais ainda do Senhor. Tem misericórdia, Pai. Nos ajude, ó Deus, a vivermos com fé em todo o tempo, ó Deus, a enxergarmos as situações à nossa volta com os óculos, com as lentes da tua Escritura, a Sagrada Escritura. Ó Deus, toma-nos pela mão, tem misericórdia de nós e das nossas famílias. Sonda o nosso coração. Não nos permita, ó Deus, viver dentro de casa como instrumentos do adversário, instrumentos de Satanás. Nós queremos, no que dissermos, no que fizermos, levar, ó Deus, a paz do Senhor, a alegria do Senhor, que é a nossa força para os nossos queridos da família. É a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão e irmã, vamos orar agora com os nossos familiares. Que Deus o abençoe. Até o nosso próximo estudo. Que Deus cuide de cada um de vocês.